Esse é o Ancapso e agora nós vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha que acabou mostrando que a reprovação do Lula está muito alta e a aprovação dele também está baixa em comparação com os outros governos do Lula lá em 2003 e 2007, né? Vamos entender o que essa pesquisa diz. Ela não é de todo ruim para o Lula, não. Aliás, como era de se esperar do Datafolha, né? Mas ela traz alguns pontos importantes. Essas notícias foram sugeridas por Abraço para o Japonês, Quem Ignora Buraco é Prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado para o pessoal aí que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu a pesquisa do Datafolha, né? Há poucos dias atrás tinha saído a pesquisa do IPEC, que era mais ou menos nesse mesmo sentido. E a gente já sabe que Datafolha e IPEC é aquele pessoal que faz pesquisa na porta de presídio e sempre é muito favorável ao Lula no final das contas, as pesquisas deles, né? Enfim, o Lula foi aprovado por 38% das pessoas entrevistadas, foi uma pesquisa com 2.000 pessoas, em 126 mil municípios, feitas no finalzinho de março, e, segundo diz a pesquisa aqui, 38% foi aprovado, 29% reprovado, né? E aí o pessoal coloca que essa porcentagem de reprovação é similar à de Bolsonaro. Bolsonaro, na primeira pesquisa feita pelo Datafolha, que também é feita na porta de presídio, e daí é muito contrária a Bolsonaro, né? Deu também 30% de rejeição para Bolsonaro no início, mas tem uma diferença fundamental na aprovação, né? A aprovação foi bem melhor que a de Bolsonaro. A aprovação em Bolsonaro nos primeiros 100 dias, né, nos primeiros 3 meses de governo, era de 32% apenas, né? E a reprovação era similar, em torno de 30%, o que variava é a galera do regular, que não acha nem que tá bom, nem que tá ruim, que era mais gente na época do Bolsonaro e agora na época do Lula é menos gente, né? Eu atribuo isso principalmente ao fato de que esse eleitor, que não é um eleitor politicamente interessado, ou seja, uma pessoa que acompanha a política principalmente pela televisão, pela Rede Globo, ele tende a seguir mais ou menos esse posicionamento da Rede Globo ou dos grandes meios de comunicação nessa situação, né? E lá na época do Bolsonaro eram fortemente contra Bolsonaro, sempre foram, em momento algum a Rede Globo deu qualquer notícia positiva a Bolsonaro, e ao contrário, para o Lula sempre tem um apoiozinho bem significativo, né? Sempre tem um elogio muito pronto. Então, no final das contas, mostra justamente mais a tendência do Datafolha do que qualquer informação aqui, né? Vendo o histórico de todos os presidentes aqui, dá para reparar que Dilma II estava numa situação muito pior do que Lula III. Ou seja, Dilma II, vocês lembram, rapidamente descambou por um impeachment, e é justamente isso que está animando os petistas. Os petistas estão dizendo que, olha só, não, 32, 38% é ótimo, é parecido com 43% do Lula 1, 39% do FHC 1 e coisa e tal, mas veja, também é parecido com 36% do Collor, lá no início do governo do Collor. Lembra? Isso daqui, 36%, já era depois do Collor ter feito o confisco da poupança, que foi logo no início do governo, né? O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: a questão toda é muito mais sobre sustentação política e econômica do que efetivamente se um governador ou se um presidente é bom ou ruim. No final das contas, o que o pessoal está vendo aqui é a situação econômica. No caso de Dilma, por que estava tão ruim na época? Justamente porque a crise econômica causada pela própria Dilma já estava evidente para todo mundo no início do mandato dela, então já estava muito ruim. Com Bolsonaro, quando ele entrou, as coisas já tinham se recuperado um pouco com o Temer, recuperaram mais um pouco logo no início, é lógico, depois veio a pandemia, toda a confusão, mas no final terminou muito melhor do que o início do governo Bolsonaro, né? Então, ou seja, o que eu quero falar para vocês aqui, o ponto central dessa história aqui, é que ela conta justamente o que precisa para um impeachment. E repara, por que o impeachment da Dilma foi rápido, ou relativamente rápido? Justamente porque a economia já estava desandando completamente. O do Collor, nesse ponto, ainda estava bem, mas rapidamente também a economia começou a andar mal com o Collor. Isso aqui, 100 dias, foi justamente o período que o plano Collor parecia estar dando certo. Por mais que tivesse sido uma agressão absurda, durante alguns meses ele funcionou, a inflação caiu e coisa e tal, então as pessoas estavam achando que o plano estava funcionando, né? Mais adiante a gente viu que foi uma violência absurda que não resultou em ganho nenhum do ponto de vista econômico também, não resolveu o problema da inflação.
Mas nesse ponto aqui o Collor ainda tinha uma boa aprovação, né? E é esse ponto que eu faço para vocês. Essa aprovação do Lula não quer dizer nada, né? Os petistas estão dizendo aqui, não, que 38% é ótimo, que tá vendo, está muito melhor do que Dilma, impossível ter impeachment de Lula, porque Dilma estava muito pior e coisa e tal, só elogiando, não, realmente positiva a pesquisa. Enfim, é aquilo que eu falo para vocês. Está positiva porque a economia está segurando. A verdade é essa, a situação não está tão calamitosa devido justamente às reformas feitas por Bolsonaro no último ano. As pessoas estão pagando ainda relativamente barato pela gasolina, a economia ainda está funcionando bem, apesar das lambanças do Lula. A questão toda é, a economia tende a piorar muito, e é aí que vai se abrir a janela de oportunidade para tirar o molusco, né? O que a gente está vendo já de positivo é que, mesmo com essa aprovação popular supostamente alta do Lula, a base do Lula no Congresso já é muito pequena. Até o presidente do PSB, que em tese é um partido da base do Lula, ou seja, é um partido que tem interesse em apoiar o Lula, em exaltar o quanto o Lula está bem, está dizendo aqui que não, a base dele é pequena. Mesmo o PSB pode não votar todas as matérias de acordo com o governo. Repara o que ele está dizendo aqui, nem o PSB é o partido do vice-presidente, do Geraldo Alckmin. Ou seja, o que a gente está vendo acontecer aqui é que todas as condições para o impeachment já estão bastante detalhadas. O Lula já não tem apoio no Congresso de forma alguma, já tem problemas políticos em vários partidos, crime de responsabilidade é o que não falta, o que falta agora são as condições econômicas para o impeachment. Vamos aguardar, está chegando a hora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.